Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula aí sobre ecologia e na nossa videoaula de hoje nós vamos falar sobre o processo de sucessão ecológica, né? Então, o que seria o processo de sucessão ecológica? Quando vocês pensam na palavra sucessão, pensem aí na ideia de algo que se sucede, né, em relação a outra coisa. Então, eventos que vão se sucedendo, coisas que acontecem uma após a outra. Então, são determinados estágios que vão acontecendo na sequência, né, um do outro aí, e que levam aí ao desenvolvimento de uma comunidade biológica, tá? Desde a sua origem, crescimento, até atingir um estado de equilíbrio dinâmico com o ambiente. Então, esse estágio completo, esse processo completo, desde da origem até o estado de equilíbrio com o ambiente, para que ocorra a formação e desenvolvimento de uma comunidade biológica, esse processo completo seria o processo de sucessão ecológica. Então, aqui embaixo, nessa imagem que está sendo mostrada aqui, nós temos um exemplo de sucessão ecológica, tá? Então, vocês estão vendo aqui, inicialmente, né, um local que tem um solo limpo, não tem nada aqui, não tem nenhum tipo de ser vivo. Começam a surgir seres aqui de pequeno porte, alguns seres rasteiros, provavelmente líquens, musgos, alguns seres assim. Depois começam a surgir plantinhas, né? Plantinhas herbáceas, aí, ervinhas de pequeno porte, provavelmente pequenos animais que começam a habitar aqui os microclimas que são gerados por essas plantinhas. Depois a formação aqui de uma comunidade com plantas de porte maior, arbustos de porte maior, até a formação de uma comunidade que entrou em equilíbrio com o ambiente, uma comunidade florestal. Esse estágio completo daqui até aqui, esse processo completo daqui até aqui, seria o processo de sucessão ecológica, tá? E aí, vocês vão observar aí que existem dois tipos fundamentais aí de sucessão, que seriam a sucessão primária e sucessão secundária. Qual a diferença desses dois tipos de sucessão? Sucessão primária acontece em um ambiente que nunca tinha sido habitado antes. Então, um exemplo, uma rocha nua que nunca tinha sido habitado por nenhum ser vivo antes. Ou então, esse exemplo que está aqui, provavelmente trata-se de uma sucessão primária, tá? Pode ser, por exemplo, a formação de uma nova ilha por conta de lava vulcânica, né, que pode ser liberada aí no ambiente marinho, por exemplo, e pode levar à formação de uma nova ilha. Depois que essa ilha, essa nova porção de terra, essa lava resfriou, ali naquela região pode então se iniciar um processo de sucessão com a formação de uma comunidade biológica naquele novo ambiente. Então, daqui até aqui foi uma sucessão primária, por exemplo, caso nesse ambiente nunca tenha se desenvolvido nenhuma outra comunidade de seres vivos. Agora, quando nós temos uma sucessão que acontece num local, num meio que já havia sido anteriormente povoado por seres vivos, nós dizemos que ali ocorreu uma sucessão secundária. Então, um exemplo característico seria o exemplo de uma floresta que foi destruída ou uma floresta que foi queimada e aquele ambiente ele vai ser recolonizado e vai se formar novamente uma floresta ali. Naquele caso, aí nós temos a ideia da regeneração daquela floresta. Essa regeneração seria um exemplo característico de sucessão secundária, tá bom? Então, isso aqui, conceitos gerais para a gente começar a pensar nesse processo aí de sucessão ecológica. Um processo de sucessão, ele vai passar aí basicamente por 3 estágios fundamentais, né? Um estágio inicial chamado de ecésis ou ecese, um estágio em que vão surgir e vão se formar comunidades temporárias, intermediárias aí ao longo desse processo, que é o chamado período ou estágio de séries, e o estágio final, conhecido como estágio ou comunidade clímax, tá? Então, o que vai acontecer em cada uma dessas 3 etapas? Então, se vocês olharem a imagem que está aqui, primeiramente vamos entender a comunidade inicial que está se formando aqui nesse processo de sucessão. Aqui observem que provavelmente trata-se de uma etapa de etapas da sucessão secundária. Por quê? Porque
que nós tínhamos uma floresta aqui inicialmente, ela foi destruída por algum motivo, ou ela foi derrubada, ou ocorreu uma queimada, e vai ocorrer uma recolonização desse ambiente. Então aqui é sucessão ecológica secundária, tá? E aí esse estágio inicial, chamado de ecésis, vão então migrar para esta região espécies que são chamadas aí de espécies pioneiras ou a formação da comunidade pioneira. Como é que essas espécies chegam ao local? Geralmente são espécies vegetais que chegam por meio de esporos ou de sementes. Qual a diferença dessas duas estruturas? Os esporos são como se fossem umas sementinhas, mas ele parece um pozinho, né? Então os esporos eles são levados através do vento e geralmente os esporos vão ser importantes para espalhar espécies de líquens, né? De musgos, de fungos ou de plantas de porte menor, como as samambaias. Já as sementes, elas serão carregadas pelo vento ou por alguns animais, especialmente pássaros, e podem levar espécies de porte um pouco maior. Mas, de qualquer forma, através de esporos e sementes, vão chegar nessa região as espécies que são chamadas espécies pioneiras. Quais são características dessas espécies iniciais aqui desse estágio de ecésis? São espécies de grande resistência ambiental. E nós dizemos que elas possuem, portanto, grande amplitude ecológica. Elas vão viver sob alta luminosidade. Imagine que nesse ambiente inicial não existem locais sombreados desse ambiente. Então, precisam ser espécies que sejam aí altamente resistentes à intensa luminosidade que elas vão receber. Para elas sobreviverem bem, elas têm rápido crescimento e alta taxa de reprodução. Exemplos de espécies dessa comunidade pioneira seriam líquens, musgos, plantas de dunas, entre outras, tá? Aí o que vai acontecer? Nesse estágio inicial, né, essas espécies aqui, elas vão acabar ajudando a preparar o ambiente para a entrada de novas espécies que são um pouquinho mais exigentes em termos de condições ambientais para a sua sobrevivência. Então elas vão preparar o solo, às vezes desagregar partículas do solo que estão muito agregadas, muito coladas umas das outras. À medida que essa comunidade se desenvolve e muitos desses seres morrem, eles sofrem decomposição e vão tornando o solo mais fértil para outras espécies se desenvolverem, tá? E aí nós entramos então na segunda etapa do processo de sucessão, que é a etapa conhecida como série ou séries, né? O que vai acontecer nessa etapa? Essa etapa seria a mais longa do processo como um todo, e aí muitas comunidades temporárias e intermediárias vão surgir ao longo do tempo na etapa de séries. Inicialmente nós teremos a entrada aqui de espécies vegetais de porte um pouco maior, né? Depois espécies arbustivas, pequenos arbustos maiores, e paralelamente esse ambiente vai sendo aí colonizado por animais, inicialmente animais de pequeno porte, podendo vir com o tempo a ser colonizado por animais de porte maior. Provavelmente inicialmente invertebrados, né? Invertebrados que ocupem o solo ou as sombras dessas plantas que vai se formar ao longo do tempo. E aí, enquanto ocorrer o crescimento da comunidade, o aumento do número de espécies aqui, nós dizemos que esse processo está no estágio de séries. Quando nós sabemos que acabou o estágio de séries e passou para a comunidade clímax? Nós saberemos que atingiu o estágio clímax quando a comunidade entra num estágio de equilíbrio dinâmico com o ambiente. Como assim? Quando a biomassa total dessa comunidade torna-se estável e o número de espécies para de aumentar. A diversidade de espécies também se torna estável. Então, quando a biomassa se torna estável e o número de espécies para de aumentar e também se torna estável, nós dizemos então que o estágio ou o processo de sucessão atingiu o estágio clímax. Então chegamos na terceira etapa, que é a etapa de comunidade clímax, finalizando então o processo de sucessão ecológica. Bom, pensando nisso então que eu falei para vocês, né, no processo de sucessão como um todo, quais são características que nós podemos observar ao longo desse processo? Então primeiro, observem esta figura que está aqui embaixo, né, do lado direito,
Observe então as 3 etapas que eu comentei. Inicialmente um substrato aberto, um local aberto, onde não há nenhuma comunidade ali, não há seres vivos. E aí inicia-se o processo de sucessão. Primeira etapa, ecésis ou ecese, comunidades intermediárias, etapa de séries, e até atingir o estágio de equilíbrio com o ambiente, que é o clímax. Nas etapas ecéses e séries, você tem alteração ou alterações nas condições ambientais. No estágio de clímax, nós dizemos que ocorre uma certa estabilidade das condições daquela comunidade, tá? E aí aqui embaixo nós temos 2 gráficos que já são bem significativos das características que vai acontecer, aí, das características desse processo. Então, à medida que o tempo vai passando, o ambiente vai se tornando cada vez mais estável. Então, a variação das condições ambientais ao longo desse processo vai sendo cada vez menor. Então, as condições ambientais vão variando cada vez menos, porque o ambiente está se tornando cada vez mais estável, tá? Por outro lado, a diversidade de espécies, a quantidade, a biodiversidade, vai aumentando ao longo do tempo. Então, a biodiversidade máxima vai ser atingida na comunidade clímax. Mas como nós sabemos que chegou no estágio clímax? Quando a biodiversidade ela se estabiliza. Então, ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Quando chegar num nível em que não aumenta mais a biodiversidade, isso significa que nós atingimos aí a comunidade clímax, tá bom? Agora, aqui do lado, nós temos algumas dessas características, tá? Primeiramente, espécies de maior amplitude ecológica são substituídas pelas de menor amplitude, ou seja, espécies de maior resistência ambiental são substituídas pelas de menor resistência. As que surgem inicialmente lá na etapa de ecese são as mais resistentes. Ao longo do tempo, elas vão sendo substituídas pelas de menor resistência, menor amplitude. As populações e comunidades mais simples vêm antes das mais complexas. Então, quanto mais o tempo passa aqui, mais complexa vai se tornando essa comunidade, tá? Maior o número de espécies, mais complexa é a comunidade, maior o número de relações que vão existir ali entre os seres vivos. Ao longo do processo de sucessão, ocorre aumento da biomassa total da comunidade e da diversidade de espécies. As formas herbáceas, que são as ervinhas, plantas de pequeno porte, são substituídas ao longo do tempo pelas arbóreas, pelas árvores, pelas plantas de porte maior. E como nós temos um aumento da diversidade de espécies vegetais e aumento no porte dessas plantas, com o tempo ali também vai ocorrer aumento da taxa de fotossíntese e da respiração celular realizada por essas plantas, tá bom? E aí, gente, para finalizarmos nossa aula, vamos entender um pouquinho o conceito de produtividade primária e como essa produtividade ela vai se comportar, como é que ela vai estar presente aí em cada uma das etapas aí do processo de sucessão, tá? Primeiramente, aqui entendendo a diferença entre produtividade primária bruta e produtividade primária líquida, tá? Então, tentem imaginar, primeiramente, aí, todos os produtores de uma comunidade, e pode ser em qualquer momento do processo de sucessão, pode ser no começo, no estágio intermediário, no estágio clímax, mas pense em um certo momento dessa comunidade em que você olhe todas as plantas, todos os produtores que estão ali, tá? Imagine todas as moléculas de glicose produzidas por esses produtores através da fotossíntese. A soma de todas essas moléculas de glicose produzidas por esses produtores é o que a gente chama de produtividade primária bruta. É tudo que todos os produtores produzem de glicose pela fotossíntese. Agora lembre uma coisa importante. Para que serve esta glicose? Qual a primeira função dessa glicose para os seres vivos? A glicose tem a função de fornecer energia para os seres vivos através do processo da respiração celular. Então, uma parte desta glicose, as próprias plantas vão utilizar no processo de respiração celular para que elas consigam energia para se manterem vivas, tá? A glicose que sobrou disso, as plantas vão armazenar nos seus tecidos. E essa sobra de glicose que as plantas armazenam nos seus tecidos
né, tirando o que ela consumiu na respiração, é o que a gente chama de produtividade primária líquida. Corresponde às moléculas de glicose armazenadas pelos vegetais nos tecidos de seus organismos. Mas o que ela consegue armazenar? Aquilo que sobrou do que ela não utilizou na respiração. E aí é possível de se perceber isso que eu falei nesta fórmula que está sendo mostrada aqui. Então observem esta fórmula que mostra esse conceito e relaciona ppb, ppl e respiração. Então, o que acontece? A produtividade primária líquida que está aqui é tudo o que as plantas produziram através da fotossíntese, toda a glicose produzida pela fotossíntese, né? O total, descontando o que elas consumiram na respiração celular. O que ela produziu menos o que ela consumiu aqui, ela vai armazenar nos seus tecidos, e isso é a ppl, produtividade primária líquida, tá? Então, super importante entender o conceito dessas produtividades, especialmente a diferença entre ppl e ppb. E aí, nessa tabelinha que está aqui, a gente vê algumas características do que vai acontecer com alguns parâmetros aí ao longo do processo de sucessão, comparando o começo do processo, ecésis, e o final do processo, o clímax. Então, nós já vimos, a biodiversidade inicialmente é baixa. No estágio clímax, a biodiversidade é bastante alta. A biomassa inicialmente é muito baixa, é mínima. A biomassa no estágio clímax é a biomassa máxima que se pode atingir, né? Por outro lado, olha o que vai acontecer com a ppl. Aqui é alta e aqui é nula. Como assim? Como é que nós vamos entender isso aqui? Vamos entender o seguinte. O estágio clímax é o momento em que eu falei para vocês que ocorre estabilidade da biomassa e da diversidade de espécies. Agora, para ter biomassa estável, significa que não há mais sobra de biomassa e que não permite o crescimento mais da comunidade. Se não há mais sobra, significa que a produtividade primária líquida, que é a sobra de glicose produzida, ela vai ser zero, tá? Agora, enquanto a comunidade está passando pelos estágios iniciais de ecésis e séries, significa que ela está crescendo. Ela só cresce se houver sobra de biomassa. Para haver sobra de biomassa, é necessário que a produtividade primária líquida seja maior que zero. Aqui é que vai determinar a sobra desta biomassa, tá? Nós podemos observar bem isso nesses dois quadrinhos que estão aqui à direita. Então, primeiramente, no quadrinho à direita aqui em cima, nós temos algumas características do que acontece nos estágios iniciais e intermediários da sucessão, né, em que a biomassa está aumentando. Como é que a biomassa aumenta? A biomassa aumenta porque as plantas, no geral, né, todas as plantas daquela comunidade, produzem mais glicose do que estão consumindo pela respiração. Ou seja, o ppb é maior do que a respiração. Isto é maior que isso. Se isso é maior que isso, se você fizer a subtração isso menos isso, e esse número sendo maior, a ppl vai dar um número que vai ser maior do que zero. Se a ppl é maior que zero, significa que há sobra de biomassa. E justamente essa sobra de biomassa é que permite o crescimento daquela comunidade como um todo. Então vejam se dá para entender o que está nessa observação desse quadrinho. A ppl é muito alta, pois a taxa de fotossíntese, ppb, é maior que a respiração, R, sobrando assim grande quantidade de moléculas de glicose, o ppl, para o crescimento vegetal. E, consequentemente, ocorre aumento da biomassa, tá? Agora, o quadrinho de baixo está mostrando aqui o que vai acontecer no estágio clímax, no estágio já final do processo de sucessão. Então, na comunidade clímax, ppl tende a ser zero. Por quê? Porque a taxa de fotossíntese, que é o ppb, e respiração, são muito semelhantes. Ou seja, o que você tem que entender aqui? Tudo que as plantas produzem ali, a soma de tudo que é produzido, vai ser igual à soma de tudo que é consumido. Ou seja, a comunidade tende a consumir as moléculas de glicose que produziu. Ela consome tudo que produziu. Consequentemente, não há sobra. ppl igual a zero. Portanto, não há crescimento mais da comunidade como um todo.
Isso é o que caracteriza a estabilidade e o estágio clímax, tá bom? Gente, então espero que com isso vocês tenham entendido bem aí essa parte aqui de produtividade. Espero que vocês tenham entendido bem esse processo como um todo de sucessão. Se tiverem dúvida, me procurem, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.